Vamos lá então, gente. Voltando aqui, depois da nossa pausa. A gente estava vendo o direito internacional dos refugiados. Aqui eu trago para vocês, para a gente fazer junto, uma análise de alguns dispositivos do tratado. Alguns tópicos, algumas coisas que eu achei interessante destacar. Então, artigo 12, ele traz a definição do estatuto pessoal do refugiado. O seu estatuto pessoal será definido, então, pelo quê? Pela lei de seu domicílio, ou seja, o país que ele abandonou. Ele foi obrigado a abandonar, ou então, na falta de um domicílio, pelo país de residência habitual. O que significa isso? Que o Estado deve respeitar os direitos que ele tinha anteriormente, de acordo com aquela lei, e decorrentes, então, desse estatuto pessoal. O que mais? Artigo 16 consagra para os refugiados o direito de acesso à justiça. Reconhece o direito à assistência jurídica e é interessante que ele traz expressamente a dispensa de uma caução para litigar. Tá? Direito à educação. Aqui o tratado faz uma pequena distinção, isso está previsto no artigo 22. Ele fala o seguinte: no que se refere ao ensino primário, aos refugiados, aos filhos dos refugiados, deve ser conferido o mesmo tratamento que o Estado dá para os seus nacionais. Ensino primário. E quanto aos demais graus de ensino, então ensino secundário, ensino superior, enfim, o Estado tem que dar um tratamento que não seja menos favorável do que aquele que ele concede aos estrangeiros em geral. Tá? Ingresso irregular. Então, o refugiado, ele abandonou o seu país, acho que 99% dos casos ele vai ingressar irregularmente no outro país. Na forma do tratado, esse ingresso irregular não pode ensejar a aplicação de qualquer tipo de sanção penal. Tá? Para isso é necessário, porém, que o refugiado ingresse no país e imediatamente, sem demora, se apresente à autoridade competente. E aí, então, ele vai pleitear a sua condição de refugiado. Tá? Tem um dispositivo, o artigo 33, que trata do princípio, desculpem o meu francês, isso é francês, non-refoulement, não sei pronunciar. Você sabe pronunciar? É isso aí. Refoulement? Então é isso. Ou, traduzindo, o princípio da proibição do rechaço, da proibição de expulsão sumária, enfim. O que é isso? Significa que o Estado tem a obrigação de recepcionar aquele indivíduo, mesmo que não reconheça a sua condição de refugiado, ele tem a obrigação de recepcionar aquele indivíduo e ele está proibido de expulsar esse indivíduo para o próprio país do qual ele veio, ou para um outro país em que a sua liberdade ou a sua vida sejam sob ameaça. Tá? Então isso é o princípio do non-refoulement ou da proibição de rechaço. O tratado, no entanto, traz duas situações em que o princípio seria inaplicável. Né? Por motivos... Quando que não vou aplicar, então, esse dispositivo? Quando por motivos sérios, ou seja, não é uma mera suspeita, é algo fundado, o refugiado ele vai ser considerado perigoso para a segurança do país. Né? Então é algo concreto. Ou você não vai aplicar também quando em razão de uma condenação definitiva, ou seja, com trânsito em julgado, por crime grave. Não se define o que é um crime grave no tratado, ele só fala crime grave, mas um furto então não é considerado um crime grave. Né? Enfim, a presença do refugiado ameaça a comunidade do Estado. Então, terrorista, vamos dizer assim, um cara que foi acusado de terrorismo. Expulsão do refugiado, isso está previsto no artigo 32. Regra geral, você não pode expulsar o refugiado. Tá? Regra geral é essa, não pode ser expulso do país. Você poderá fazê-lo, no entanto, com base em dois motivos: segurança nacional ou ordem pública, conceitos extremamente genéricos. Nessas duas hipóteses, o refugiado vai ter que ter assegurado o devido processo legal, então não pode ser uma expulsão sumária, tem que ser algo que corra na justiça, e a ele tem que ser dado um prazo razoável para quê? Para obter admissão em outro país, tá? Para ele não perder proteção. Extensão da condição de refugiado. Isso está previsto na lei brasileira, Lei 9474 de 97, em seu artigo 2º. O que fala esse dispositivo? Fala que a condição de refugiado
se estende ao cônjuge, ao ascendente, ao descendente e aos demais membros do grupo familiar desse refugiado, desde que eles se encontrem em território nacional e necessitem economicamente do indivíduo, tá? Do refugiado. Direito internacional humanitário. Então a gente viu, nossa aula vai se concentrar sobretudo no direito internacional dos direitos humanos. A gente viu agora o direito internacional dos refugiados e ainda tem o direito internacional humanitário. O que é o direito internacional humanitário? É o eixo dessa normativa internacional que busca a proteção do indivíduo diante de uma situação bem específica, que é a situação de conflito armado. Tá? Onde está previsto o direito internacional dos refugiados? Nas convenções de Genebra. Tá? O Brasil é signatário de todas essas convenções. Vou ser bem sincero com vocês. Nunca vi cair norma, ato, dispositivo específico da convenção nos concursos. Tá? Então, nunca vi do tipo, a convenção prevê isso. Tá? Já vi questões do tipo, o Pacto de São José prevê isso? O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos prevê isso? Isso cai normalmente. Agora, nunca vi a Convenção de Genebra prever isso. Isso nunca vi questão nesse sentido. Tá? O que não significa que o examinador não possa cobrar. Mas aqui a gente tenta fazer um corte. Né? Então, a gente não tem tempo para estudar tudo, a gente procura priorizar aquilo que costuma cair mais. Uma dica para vocês, acabei de me lembrar. Vocês têm o edital do 8º concurso, né? Todo mundo tem lá em casa. Quando abrir o 9º, guardem esse edital, tá? Estudem, preparem-se para o concurso de acordo com o edital do 8º, né? Porque você não sabe quando vai abrir o 9º concurso. Pode ser que abra ano que vem, pode ser que abra daqui 2 anos, pode ser que abra daqui 3, 4, enfim. Eu não quero desanimar ninguém. Mas, enfim, é uma possibilidade. Enfim, guardem o 7º, o 8º lá. Guardem o edital e vão estudando de acordo com esse edital. Então, abra o edital e veja o que está cobrado lá. E veja se você estudou isso. Risca. Vai riscando. Beleza. Aí, quando abrir o 9º, compara o edital. Vê o que foi excluído, vê o que foi acrescentado. Nem sempre as coisas são excluídas, mas algumas coisas são acrescentadas. Se acrescentou, quer dizer que é tema de especial interesse do examinador, quer dizer que provavelmente ele vai cobrar isso. Então, dê destaque para isso. Tá? Foque. Você já vem estudando, né? Então foque nas novidades. Tá? E, não preciso nem dizer, sempre conheça a banca examinadora, veja o que o examinador escreveu, o que ele gosta de pesquisar e foque nisso também. Vá atrás de artigos dele, de livros, de dissertações, de mestrado, tese de doutorado, enfim. Tá? Então, voltando aqui, fechou o parênteses. Voltando para o direito internacional humanitário. Você tem essas 4 convenções. Uma protege soldados e os feridos durante a guerra terrestre. A outra protege os feridos durante a guerra marítima. Tem uma convenção específica para os prisioneiros de guerra. E a última se destina aos civis. Tá? Questão, sempre que eu inseri no material aqui questões dos concursos. Concentrei sobretudo na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mas há temas que foram cobrados em outras e que são aproveitáveis para a gente também. Então, essa questão específica que eu trouxe aqui foi cobrada no nosso último concurso, no 8º. Ele cobrou especificamente o direito internacional humanitário. Olha o que o examinador queria saber. O direito internacional humanitário Gente, quando vocês vão resolver questão, sobretudo teste, presta sempre atenção no enunciado. Tá? Porque se o examinador fala segundo o Código de Processo Penal é uma coisa, se ele fala segundo a jurisprudência é outra coisa, segundo a doutrina é outra coisa. Tá? Então presta sempre atenção nisso. Então o direito internacional humanitário, alternativa A, integra o corpus iuris sob jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que se vale da aplicação direta das Convenções de Genebra, que a gente acabou de ver, e seus protocolos em suas sentenças, quando os casos a ela submetidos envolvam conflitos armados. Essa alternativa está errada, tá? Porque as Convenções de Genebra, elas não são aplicadas pela Corte. Tá? A Corte até pode eventualmente interpretar, como a gente vai ver,
em uma opinião consultiva, mas elas não são aplicadas pela Corte. O Corpus Juris Interamericano, ele é composto pelo quê? Sobretudo pelos tratados do sistema, pelos tratados do sistema interamericano. A Corte, ela não, em casos contenciosos, ela não aplica tratados de outros sistemas. Tá? Ela aplica os tratados do sistema interamericano. Mas ela pode, como eu disse, emitir opiniões consultivas sobre um tratado, por exemplo, no sistema internacional, desde que esse tratado tenha sido adotado por algum país do sistema interamericano. Então, por exemplo, o Brasil poderia pedir à Corte uma opinião consultiva sobre o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que é um pacto da ONU. Então, Corte, como eu devo interpretar esse dispositivo? Seria uma opinião consultiva. A Corte poderia se debruçar sobre isso, mas ela não aplicaria esse dispositivo no caso concreto, num caso contencioso. Tá? Ela pode se valer desse dispositivo, por exemplo, para interpretar a própria Convenção Americana. Então, por exemplo, no Pacto da ONU, esse direito é previsto com essa extensão. E no Pacto do Sistema Interamericano, ele é previsto com outra extensão, por isso não teria sentido essa forma de interpretação, mas sim esta forma. Então, ele pode utilizar, num caso concreto, para facilitar a interpretação, mas nunca ele vai aplicar diretamente esses tratados de outros sistemas. Tá? Então, está errada essa alternativa. Ainda, o direito internacional humanitário confere proteção específica para pessoas privadas de liberdade, embora suas disposições, nesses casos, variem de acordo com o tipo de conflito armado. Talvez essa esteja correta, né? Porque a gente viu que o direito internacional humanitário, ele protege o indivíduo, o ser humano, no caso envolvendo conflito armado, tem 4 convenções, né? Cada convenção, ela se aplica numa situação específica, né? Situação de conflito terrestre, conflito marítimo, prisioneiros e os enfermos também. Então, enfim, parece que essa alternativa está correta, né? Você não marcaria ela imediatamente, mas você já deixaria ela em destaque. C. É aplicável em casos de tensões e perturbações internas, tais como motins, atos de violência isolados e esporádicos e outros atos análogos? Não, porque isso não é uma situação de conflito interno, né? Conflito internacional, desculpa. Então, não é o caso. Proíbe em conflitos armados não internacionais execuções sumárias de pessoas que não participarem diretamente das hostilidades, não se aplicando assim aos combatentes, ainda que tenham deposto as armas ou sido postos fora de combate. Essa alternativa também está correta. Por quê? Porque o direito internacional humanitário protege especificamente as pessoas que não participam das hostilidades. Tá? Então isso também não está errado, não está certo, porque ele está, pela alternativa, não está protegendo essas pessoas. Tá? E o direito internacional dos direitos humanos, então, o enunciado fala: o direito internacional humanitário, a alternativa é, e o direito internacional dos direitos humanos são ramos complementares do direito internacional. Em tese, sim, né? Possuindo incidência em circunstâncias opostas, sendo o primeiro, o humanitário, a normativa aplicável durante conflitos armados, e o segundo, conjunto de normas aplicável em tempos de paz. Essa alternativa está errada porque lembra que a gente falou no começo que a separação entre esses diversos eixos ou diversos ramos, enfim, é uma separação meramente didática e as normas se complementam. Tá? Então, ele fala aqui justamente o oposto, possuindo incidência em circunstâncias opostas. Não. Em segundo lugar, o que ele fala aqui que está errado também? Que o direito internacional dos direitos humanos se aplicaria em tempos de paz. Se aplica, mas não só em tempos de paz, porque justamente ele pode suprir lacunas do outro. Então ele pode ser invocado também no caso das convenções de Genebra, quando se mostrem omissas em algum ponto. Tá? Então a gente ficaria com a B. Beleza? Continuando. Princípios do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Isso está... Alguns autores trazem isso. Quando eles falam esses princípios aqui, eles não estão falando aquela conotação de princípios como mandamentos de otimização, mas basicamente como as normas estruturantes do sistema. Tá? Os princípios axiológicos, lembre-se, axiológico está atrelado a valor. Né? Então, o que são os princípios axiológicos? São os valores que informam esse sistema internacional de proteção dos direitos humanos. Quais são eles? São extraídos do artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, de 48, como nós vimos. Ou seja,
todos os seres humanos nascem livres e iguais, liberdade e igualdade, e são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então esses seriam os princípios axiológicos, os valores que informam o sistema. Igualdade, liberdade e fraternidade. Princípios estruturantes. Os estruturantes estão atrelados à lógica operacional do sistema. São 2. Começando pelo de baixo. Complementaridade solidária. Né? A ideia aqui é assegurar uma proteção universal desses direitos. Então, o que o sistema quer? O sistema quer dizer aqui que cabe a todos os estados protegerem esses direitos, independentemente de suas particularidades locais, independentemente das particularidades locais, ou seja, são normas de aplicação universal. A gente vai ver mais para frente a diferença entre universalismo e relativismo dos direitos humanos. As teorias que procuram explicar os direitos humanos. Mas o princípio vai justamente na lógica do universalismo. Então, em síntese, complementaridade solidária é a ideia de proteção universal dos direitos humanos. E a irreversibilidade dos direitos já reconhecidos. Isso é um jeito mais difícil de falar, princípio da proibição do retrocesso. Ou efeito cliquet, ou princípio da proibição de evolução reacionária, ou ainda proibição de involução ou proibição de autodestruição. A doutrina gosta de criar 300 nomes para a mesma coisa. E aí vem o examinador, não da defensoria, na defensoria não costuma acontecer isso. E aí ele cobra justamente o nome que ninguém sabe. Em suma, proibição de retrocesso. Você não pode destruir, dar um nível de proteção inferior a um direito que já foi consagrado. Em termos genéricos é isso. Então, não pode o Estado estabelecer uma nova normativa que diminua o nível de proteção, que amesquinhe esse nível de proteção, ou mesmo que elimine o nível de proteção do direito que já estava previsto anteriormente. Essa é a ideia do princípio da proibição de retrocesso. Seria absoluta essa proibição? Em nenhuma hipótese o Estado poderia diminuir o nível de proteção? A doutrina entende que, via de regra, não pode haver um retrocesso, mas em algumas situações sim, pode ser estabelecido um nível de proteção inferior, desde que presentes alguns requisitos, e esses requisitos são 3. Em primeiro lugar, esse novo nível de proteção ele deve encontrar uma justificativa fundamental, ou seja, eu tenho que fazer o teste de proporcionalidade. Esse novo nível de proteção, ele supera o princípio, a regra da proporcionalidade, ele passa naquele critério da adequação, da necessidade, da proporcionalidade em sentido estrito? Passa. Então, primeiro requisito preenchido. Em segundo lugar, você tem que, esse novo nível de proteção tem que, não pode violar o conteúdo essencial. Ou seja, a gente vai ver, acho que já no próximo tópico, não, ainda não. A gente vai ver em breve o conteúdo essencial dos direitos humanos. Ou seja, aquele núcleo irreversível, aquele núcleo que não pode ser desprotegido em hipótese alguma. Então, se esse núcleo estiver preservado, pode haver uma diminuição do direito. E, finalmente, eu acabei confundindo aqui, eu li errado. Então, a primeira é a justificativa fundamental, ou seja, você tem que implementar um novo nível de proteção para tutelar um outro direito. Não é uma restrição pura e simples. Em segundo lugar, a proteção do conteúdo essencial e, finalmente, a superação do teste de proporcionalidade que a gente tem que passar naqueles 3 estágios. Tudo bem até aqui? Defensoria de Santa Catarina cobrou especificamente o tema do direito internacional dos refugiados. Então, nos tratados de direitos humanos previstos na proteção dos refugiados, o refugiado é também aquele que não quer voltar ao seu país em virtude de fundado temor de perseguição. Não quer? Não pode, não? No Brasil, há restrições ao trabalho assalariado de refugiados em decorrência de reservas feitas pelo nosso país ao mencionado estatuto. Não tem esse tipo de reserva. O que é reserva, gente? Basicamente, reserva é o seguinte: o Estado, quando senta para discutir um tratado, eles
os estados sentam juntos e falam, a gente tem que aprovar um determinado tratado, as normas serão essas. Ok. Aprovou? Aprovou. Vamos deliberar agora, vamos votar esse tratado. Todo mundo está de acordo, beleza. Aí depois vem para o Estado, aqui na esfera nacional, o Estado aprovar esse tratado. E aí o Estado, nesse momento, pode fazer reservas, ou seja, eu concordo com o tratado, mas esse dispositivo específico aqui, ele não concordo com ele. Ele viola, ele contraria determinada norma internacional, portanto eu faço uma reserva, ou seja, eu ratifico o tratado, mas esse dispositivo não irei aplicar. Tá? Então isso é uma reserva. Alternativa C. O direito de associação é restrito às entidades nacionais, sendo vedada uma associação exclusiva de refugiados? Não. O Estatuto do Refugiado não tem normas a respeito da aquisição da propriedade imóvel. Talvez. E assistência jurídica nestes casos depende de intervenção da embaixada do país de origem. Não tem nada a ver. Embaixada não precisa intervir nesse tipo de caso. A Defensoria Pública poderia atuar imediatamente, enfim. Então vamos lá, uma por uma agora. A alternativa correta é A. Por quê? Refugiado é todo aquele indivíduo que é perseguido, como a gente viu, sofre uma perseguição qualificada. E a alternativa A persegue não. Ela define justamente isso. Refugiado também é aquele indivíduo que não quer voltar a seu país em virtude de fundado temor de perseguição. Não quer, não pode, né? Mas enfim, seria correto. B. Incorreta, porque como eu disse, não há uma reserva do Brasil em relação ao trabalho assalariado. A C também está incorreta porque não há qualquer tipo de restrição ao direito de associação. D está incorreta porque tem sim normas de aquisição da propriedade imóvel pelos refugiados. E por fim, como eu disse, aí é incorreta porque não há aquela restrição que a assertiva trazia sobre a necessidade de intervenção pela embaixada. Defensoria da Bahia também cobrou o tema dos refugiados. Vamos passar para frente para a gente avançar com a matéria, mas basicamente isso aqui o que o examinador queria saber era uma distinção entre perda e inaplicabilidade, aquilo que a gente viu antes, tá? Bom, classificações dos direitos humanos. Tem, como vocês podem ver no tópico inicial aqui, classificações. Então a gente vai ver vários critérios de classificação. Alguns se repetem, só mudam o nome, só muda a forma de enxergar a questão, mas são muito próximos. Em primeiro lugar, a gente tem a teoria do status de Jelinek. Esse autor, ele fez uma separação do indivíduo na relação com o Estado em 4 status. Ele olhou e falou, o indivíduo pode ser visto na sua relação com o Estado em 4 diferentes situações. E aí ele vem e fala dos status. Status subjectionis ou status passivo. Ou seja, aqui o indivíduo seria considerado como titular de deveres perante o Estado. Status libertatis ou negativo está muito atrelado aos direitos civis, aos direitos individuais. Reconhece o indivíduo como titular de determinadas posições de imunidade em face do Estado, ou seja, o Estado não poderia intervir nessas zonas de imunidade. Liberdade individual, liberdade de pensamento, enfim. Status civitatis ou positivo. Aqui você já está mais próximo dos direitos econômicos e sociais e culturais. Ou seja, aqui o indivíduo ele tem a possibilidade de exigir do Estado uma atuação em seu favor. Então, direito à educação, direito à saúde, etc. São situações em que o Estado tem que atuar, não meramente se omitir, como no status negativo. Finalmente, o status ativo, que está relacionado aos direitos políticos. O indivíduo pode intervir na formação da vontade de seu Estado, votando, se candidatando, participando de funções públicas em geral. Tá?
uma classificação. Quer copiar? Uma classificação também bem difundida e muito criticada é a classificação dos direitos em gerações. Ou classificação de dimensões, dimensional, geracional, enfim. Quem aborda isso foi um jurista da República Tcheca, se não me engano, que se chamava Karel Vazák. E ele dividiu os direitos em 3 gerações. Mais para frente, a doutrina vai lá e amplia e chega até a 5ª geração. Tá? Mas tradicionalmente havia 3 gerações. Em síntese, ele associou os direitos a cada movimento constitucionalista. Você tem o movimento do constitucionalismo liberal, que seria a 1ª geração. Você tem o movimento do constitucionalismo social, que seria a 2ª geração. E a 3ª geração estaria relacionada às constituições mais recentes, que estão relacionadas, trazem direitos difusos. Basicamente, cada geração está relacionada a um movimento constitucional e lembram-se dos princípios axiológicos? Também é um valor daqueles. Então você tem o valor da liberdade, o valor da igualdade e o valor da fraternidade. 1ª geração, liberdade. 2ª geração, igualdade. E 3ª geração, fraternidade. Tá? Então, direitos de 1ª geração são basicamente os direitos do constitucionalismo liberal. Lembram do movimento do constitucionalismo liberal, das primeiras declarações de direitos? O que as pessoas queriam naquele momento? O que as pessoas exigiam do Estado? Uma esfera de proteção, uma não intervenção, que está muito próximo do status libertatis. Ou seja, direitos de abstenção. Estado, não infringe a minha zona de imunidade. Liberdades individuais, os direitos civis e políticos, sobretudo. Tá? Então, isso são os direitos de 1ª geração. Basicamente, são direitos que o Estado, na visão tradicional, assegura se omitindo. Como é que o Estado assegura minha liberdade? Não me prendendo. Como é que o Estado assegura minha liberdade de pensamento? Não me censurando. Então, são atuações negativas do Estado. Os direitos de 2ª geração, eles vêm com o movimento do constitucionalismo social, né? Que tem início com a Constituição do México de 17 e depois a de Weimar de 19. Tá? Então aqui os intérpretes, os autores, eles olham para aquilo e falam: nossa, muito legal, a gente consagrou algumas liberdades aqui, mas nem todos têm acesso a elas. Não há acesso em plano igual às liberdades. Então a gente tem que fazer com que o Estado desenvolva uma atuação positiva para que todo mundo possa exercer aquelas liberdades individuais em plano de igualdade. Né? Então isso que são os direitos de 2ª geração. São os direitos econômicos, sociais e culturais. Ou seja, são direitos que exigem do Estado uma atuação positiva. Cabe ao Estado atuar positivamente, obrigação de fazer, portanto, não uma obrigação de não fazer. Para quê? Para implementar um nível de igualdade, para assegurar um exercício igualitário das liberdades da outra geração. Tá? Por fim, nós temos os direitos de 3ª geração. São os direitos que expressam o valor da fraternidade. São direitos que pertencem a todos e ao mesmo tempo a ninguém. Que direitos são esses? Direitos que servem para proteger o próprio gênero humano. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito à paz, etc. Então, são direitos de proteção da própria humanidade. Tá? Por isso que se diz que são direitos difusos. Então essa seria a classificação tradicional. O Vazák para aqui. Aí vem o Bonavides e traz outras 2 gerações. Ele fala numa 4ª geração, que seriam formado por 3 direitos: democracia, pluralismo e informação. Na visão dele, esses direitos seriam indispensáveis para a concretização da sociedade aberta do futuro.
quando ele fala democracia, ele não está falando da nossa democracia tradicional, mas sim democracia, sobretudo, direta. Mecanismos de participação popular direta. Tá? E depois ele parte ainda para uma quinta geração, que é uma geração que tem um único direito, só um direito na quinta geração, na visão dele, claro, que é o direito à paz. Então ele tira o direito à paz da terceira geração e coloca na quinta. E por que ele faz isso? Porque na opinião dele esse é o direito mais importante de todos. Se você não tiver direito à paz, você não tem proteção do gênero humano, você não tem sentido em falar nos outros direitos. Então ele é tão importante que ele tem que ser deslocado de uma geração própria, autônoma, para não ser relegado ao esquecimento. Então o direito à paz estaria então na quinta geração. Críticas a essa classificação, ou a teoria geracional, dimensional, enfim, tudo sinônimo. Quando a gente fala em geração, a gente está pensando no quê? Exatamente. Então, parece que eu consagro direito de primeira geração, opa, isso aqui não vale mais, consagro direito de segunda geração, opa, não preciso mais disso aqui, e vou para o próximo direito. E aí eu acabo esquecendo da proteção dos outros. Então, dá uma falsa sensação de superação. Por isso que alguns autores falam em dimensões, para substituir essa falsa sensação de superação. O que mais? Apresenta uma visão fragmentada do tema. Ou seja, você fala em direitos de primeira geração são esses, ok, entendi. Direitos de segunda geração são esses aqui, ok, entendi. E aí você não compreende a coisa como um todo. Porque os direitos eles se interrelacionam. Né? Você não adianta nada você ter um direito à educação, ou melhor, direito à liberdade, e você não conseguir fazer valer essa liberdade. Exemplo que eu sempre utilizo para a gente visualizar isso, como os direitos se interrelacionam, é o exemplo do habeas corpus. O habeas corpus é uma garantia, né? Garantia que protege o meu direito à liberdade de locomoção, certo? Precisa de capacidade postulatória para impetrar habeas corpus? Não. Ok. Eu vou conseguir impetrar um habeas corpus se eu não souber ler? Não. Então veja que a minha falta de acesso à educação, direito de segunda geração, impede o exercício do meu direito de primeira geração, no caso a minha liberdade de locomoção. Então por isso que a gente consegue perceber que não adianta compreender as coisas separadamente. É um todo coeso, é um todo unitário. Tá? E o defeito mais grave da teoria geracional, dimensional, enfim, é o aspecto ideológico. Por quê? A teoria geracional, ela passa também a falsa sensação de que os direitos da primeira geração, que são direitos que se concretizam com a abstenção estatal, são direitos de mais fácil implementação. Porque se cabe ao Estado se omitir para que eu tenha esse determinado direito, me parece, no primeiro momento, né, a gente tem essa sensação de que esse direito ele não exige qualquer tipo de custo. Né? Se o Estado satisfaz o meu direito à liberdade não me prendendo, enfim, não há nenhum custo para o Estado na satisfação desse direito. Por isso, esse direito seria um direito de mais fácil implementação do que o direito de segunda geração à educação. Porque o Estado, para implementar esse direito, ele tem que atuar positivamente, ele tem que construir uma escola, né? Ele tem que contratar professores. Isso tem custo. E aí você acaba dando mais valor, ou melhor, uma primazia aos direitos da primeira geração, porque são de mais fácil satisfação. Então, dá essa falsa sensação também, esse aspecto ideológico, ou seja, no sentido de que você protege primeiro os direitos de primeira geração porque é mais facilmente implementáveis. Isso é falso. Todo direito, do ponto de vista do orçamento, é um direito positivo. Eu quero dizer com isso, todo direito tem custo. Qualquer direito tem custo. Direito de primeira geração, eleição. Vou lá e voto. Não tem um custo para isso? Não tem que fechar uma escola para isso? Não tem que contratar mesário? Não tem que levar a urna eleitoral? Custo. Então, falsa sensação de que não há custo.
Então tenham sempre isso em mente, não se deixe enganar por esse aspecto ideológico, tá? Da mesma forma, liberdade, segurança. Segurança, o Estado tem que estruturar um aparato repressivo, né? Tem que construir presídio, tem que ter o promotor processando, tem que ter o juiz julgando, e tudo isso tem custo. Polícia, enfim. Tá? Não se deixem levar por isso. Um critério bem simples aqui de distinção também é o critério das finalidades, né? Aí você tem os direitos em sentido estrito e as garantias. Na lição do Rui Barbosa, direito seria aquilo que tem um cunho declaratório. E a garantia teria o cunho assecuratório. Voltando, por exemplo, ao habeas corpus, liberdade, declaratório. Como é que eu garanto a liberdade? Habeas corpus. Tá? Então, essa é a distinção. E agora, o que é o mais importante para a gente aqui, que é o critério do direito internacional. O direito internacional, como eu já adiantei para vocês, ele separa os direitos em dois grandes grupos. De um lado, direitos civis e políticos, e de outro, direitos econômicos, sociais e culturais. Essa separação é tão gritante que no sistema da ONU nós temos não só dois tratados, tá? Mas inicialmente em 66 nós tínhamos dois tratados, eles ainda vigoram, tá? De um lado o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e de outro o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Essa distinção ela vem muito contaminada por aquele aspecto ideológico que eu chamei a atenção para vocês. Porque na visão dos legisladores desse tratado, vamos dizer assim, os direitos civis e políticos seriam de eficácia imediata. Se o Estado, basta o Estado se omitir, acabou, está implementado. Os direitos econômicos, sociais e culturais, por outro lado, eles não teriam essa eficácia imediata. A sua eficácia seria progressiva, ou seja, dependeria das circunstâncias de cada país. E o tratado vai a tanto que ele autoriza os estados em desenvolvimento a implementar os direitos econômicos, sociais e culturais por estágios. Ele traz um dispositivo nesse sentido. Tá? Essa lógica de eficácia imediata, eficácia progressiva, foi reproduzida também no nosso sistema interamericano. Tá? O Pacto de San José da Costa Rica, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ela se concentra, como eu já adiantei, na proteção dos direitos civis e políticos, e no artigo 26, só nele, traz de maneira genérica os direitos econômicos, sociais e culturais. Mas tem o tratado aí? Não tem, mas enfim, depois abram o tratado e vocês vão ver lá. Aqui o artigo é redigido mais ou menos assim: também são protegidos os direitos econômicos, sociais e culturais. Ele não desce a pormenores, ele não fala que direitos são esses. Então você vê que ele está muito mais preocupado com os outros, com civis e políticos. E aí, para suprir essa lacuna, vem o Protocolo de San Salvador, que seria, vamos dizer assim, seria o pacto dos direitos econômicos, sociais e culturais do sistema interamericano. Tá? E aí ele traz uma série de direitos econômicos, sociais e culturais. Só que aí ele faz um deslize aqui. O que esse tratado fala? No artigo 19.6 ele fala o seguinte: que os únicos direitos que podem ser reclamados na esfera internacional, na esfera interamericana, na verdade, são dois: o direito à educação e o direito à sindicalização. Então, todos os outros direitos que estariam ali previstos também teriam eficácia progressiva, também não poderiam ser demandados no sistema interamericano. Então, ele supre a lacuna pero no mucho. Então, aqui trago a distinção entre cada um desses direitos, mas basicamente a gente repete aquilo que a gente viu no status do Jelinek. Está muito próximo. Direitos civis, né? Contaminado aqui pelo constitucionalismo liberal. São direitos que têm por objetivo assegurar a formação da personalidade sem interferências indevidas, ou seja, aquela zona de imunidade que o Estado não pode interferir. Liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir, garantias processuais, enfim. Direitos políticos habilitam o indivíduo a participar da vontade política do seu Estado, votando, sendo candidato, exercendo funções públicas, etc.
Os direitos econômicos estariam relacionados à regulação do mercado em favor do interesse público. Então caberia ao Estado regulamentar o mercado justamente para que ele conviva com os direitos humanos, para que ele não, como a gente vê hoje em dia, né, os interesses do mercado. Então o Estado teria que regular isso. Parece que virou Deus, né? O mercado se animou com a bolsa, o mercado se animou com a aprovação da Previdência. Então, justamente isso que não deveria acontecer. Direitos sociais traduzem a ideia de uma atuação concreta para efetivar a igualdade de fato. Ok, nós temos as liberdades, mas nós não estamos podendo exercer essa liberdade em plenitude de igualdade com as outras pessoas. Então, o Estado tem que intervir positivamente para assegurar isso a todo mundo. E os direitos culturais estão atrelados à identidade da nação. Para quê? Para preservar símbolos e valores. Como eu disse, né, diplomas que refletem esse critério na ONU, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de um lado, e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E de outro lado, no sistema interamericano, a Convenção Americana e o Protocolo de San Salvador. Tá? Depois de um passada a aprovação desses pactos na ONU, a própria ONU reconhece a importância de compreender os direitos de forma global, né? Então ela aprova a Convenção de Teherã. Na Convenção de Teherã, no item 13, tem a reafirmação do caráter unitário dos direitos humanos. Esse item 13, então, justamente demonstra que os direitos econômicos, sociais e culturais, os civis e políticos, apesar de estarem em tratados separados, devem ser compreendidos como um todo unitário. Defensoria Pública de Pernambuco. Os direitos humanos são concebidos como indivisíveis e universais. Basta ser pessoa para ser titular de direitos e dotado de dignidade. Por sua vez, o conceito de cidadania representa ponto fulcral na realização da democracia e na titularidade dos direitos humanos. Na evolução dos direitos humanos, observa-se o desenvolvimento de pelo menos 3 dimensões da cidadania, assim como 3 gerações de direitos humanos, todos interconectados. Acerca desse assunto, assinale a opção correta. No Brasil, a garantia das 3 primeiras gerações de direitos humanos deu-se na seguinte ordem sequencial e sucessiva: civis, políticos e sociais. Parece que foi uma escadinha, assim, né? E não foi bem assim. Os direitos civis referem-se à possibilidade de participação do indivíduo no processo eleitoral de sua sociedade. Aparentemente, isso são os políticos, né? Não os civis. Talvez essa aqui acho que está errada. C. A participação do cidadão no governo é característica dos direitos políticos e o seu exercício consiste na capacidade de fazer demonstrações políticas, de organizar partidos, de votar e de ser votado. Parece que sim. Os direitos sociais garantem a liberdade e independem da participação do Estado para sua consecução. Os direitos sociais estão relacionados à igualdade, né? Portanto, está incorreto isso aqui, porque justamente é o oposto, depende da participação do Estado. E por fim, incorporado ao direito ao desenvolvimento e aos bens comuns da humanidade, o direito ao ambiente sadio integra a segunda geração de direitos humanos. Terceiro. Então vejam, o examinador não cobrou justamente um conceito que a doutrina dá, não tem muito que a legislação, vocês se concentrarem tanto na legislação como eu venho falando para vocês. Isso aqui, gente, é da Defensoria Pública de São Paulo, aqui do último concurso também. Eu vou pular, mas basicamente ele cobrava direitos que estavam previstos no tratado. Então, você teria que ter em mente um pouco a redação da Convenção Americana, sobretudo nessa questão, tá? Bom, características dos direitos humanos. A doutrina, ela dá umas 11 características, tá? São muitas. Dificilmente a gente consegue memorizar todas, tá? Então, o máximo que vocês conseguirem guardar, sempre tenta rever isso aqui, porque às vezes também cai em prova. Direito de centralidade. O que significa centralidade?
significa que os direitos humanos permeiam todo o ordenamento. Então, cabe a nós interpretar todas as normas do ordenamento de acordo com a visão dos direitos humanos. Você vai fazer uma filtragem pró-homem da legislação. O que a doutrina quer dizer com isso? Controle de convencionalidade. Então, você vai pegar uma norma aqui, essa norma viola a Convenção Americana, viola determinado direito, essa norma é inconvencional. Você tem que compreender todo o ordenamento de acordo com a lógica dos direitos humanos. Tá? Universalidade. Significa que todos os indivíduos têm direito à proteção de seus direitos humanos e cabe a todos os Estados assegurar isso. Essa é a ideia de universalidade. E aí, adentrando um pouco aqui na discussão entre relativismo e universalismo. São duas correntes, né? Isso vai ser aprofundado bastante com vocês pela Júlia na teoria crítica dos direitos humanos. Então aqui eu vou dar uma visão mais enxuta do tema, para vocês entenderem mais ou menos o que é isso e depois ela aprofunda isso com vocês. Tem duas correntes de direitos, ou melhor, de compreensão dos direitos humanos. Corrente relativista e corrente universalista. O que fala cada uma delas? A corrente relativista, ela fala o seguinte: ok, existem direitos humanos, eu não nego, mas esses direitos devem ser garantidos de acordo com as particularidades culturais, econômicas, sociais de cada Estado. Tá? Então, significa que o nível de implementação de cada Estado é diferente. Por quê? Porque esse direito o direito não vai ter o mesmo grau de eficácia no Brasil do que tem nos Estados Unidos, por exemplo. Porque as possibilidades fáticas, as possibilidades econômicas, sociais e culturais ali são diferentes. Então é isso que fala a corrente universalista. E por que eles falam isso? Porque eles falam o seguinte, que os direitos humanos, na forma como foram consagrados no plano internacional, refletem muito a visão do Ocidente, né? As potências ocidentais. E, em última instância, é uma visão que não é a mesma do mundo oriental. Não é a mesma. E se nós formos tão a fundo a isso, os universalistas, né, essa visão de direitos humanos que prevalece, na verdade está querendo impor algo que não é o que a gente entende. Tamanho é o problema que, na prática, isso sustenta o imperialismo dos direitos humanos. O que seria o imperialismo dos direitos humanos? Seria você se utilizar do discurso de proteção dos direitos humanos para você justificar intervenções em outros estados. Você não tem um modelo democrático. Eu vou levar um modelo democrático para o seu país. Entendeu? Então é isso. Uma visão que é de outro mundo, outra visão de mundo que não é a mesma da minha e que não tem por que ser a mesma que a minha. Então essa é a corrente relativista. E a corrente universalista fala o quê? Fala, ok, de fato, eu reconheço, a visão de direitos humanos que prevalece, a formatação dos tratados, realmente ela expressa a visão do Oriente. Mas ela expressa uma preocupação universal. Qual que é essa preocupação universal? É a proteção do ser humano contra o arbítrio estatal. Isso se repete em todos os estados. Então, assim você teria que conferir sim uma proteção universal. Tá? Então essas são as duas correntes. Como é que alguns autores propõem a resolução desse impasse? O Boaventura de Souza Santos, que é um autor que vai ser muito trabalhado na teoria crítica, ele fala que esse impasse seria resolvido a partir de uma concepção multicultural dos direitos humanos, ou seja, a construção dos direitos humanos a partir do diálogo entre as diversas culturas. E todas as culturas seriam reconhecidas como insuficientes. Elas teriam que dialogar para construir algo que seja universal. Tá? Então isso é o impasse entre relativismo e universalismo. Tudo bem até aqui? Inerência. Como diz a própria característica, os direitos humanos são inatos ao indivíduo. Então basta nascer como tal, basta nascer como ser humano para você ser titular de direitos humanos.
A transnacionalidade, que é outra característica, ela significa o quê? Que o indivíduo vai ter os seus direitos em todo o Estado, independentemente do local onde ele se encontre, independentemente de qualquer particularidade desse Estado, independentemente de qualquer vínculo de nacionalidade com esse Estado. Ou seja, você é titular de direitos independentemente da sua nacionalidade. Os direitos te acompanham onde quer que você esteja. Aqui a Constituição, ela parece trazer um ponto problemático. O que fala a Constituição? O artigo 5º caput fala o seguinte. Tem que tomar cuidado aqui, que senão o computador desliga, né? Eu fiz isso uma vez. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros, e aqui vem o problema, residentes no país. Então, parece que a Constituição está atrelando o reconhecimento dos direitos a um vínculo de residência. Ou seja, se o cara vem aqui, não tem residência, ele não teria qualquer tipo de direito. A Constituição parece dizer isso. O que se interpreta aqui? Que, na verdade, a Constituição foi um pouco atécnica nesse ponto. O intuito do Constituinte foi qual? Foi de ressaltar que há determinados direitos que são assegurados aos brasileiros e aos estrangeiros residentes. E há determinados direitos que são assegurados a todos, sejam brasileiros, sejam estrangeiros, não residentes, enfim, qualquer pessoa. De fato, né? Direito ao trabalho. Tem sentido você assegurar o direito ao trabalho a um estrangeiro que não seja residente aqui? Não. Direito ao devido processo legal. Esse você tem que assegurar a todo indivíduo que se encontra em território nacional. Então, o que a Constituição quis dizer foi basicamente isso, mas ela foi um pouco atécnica. Tá? Unidade. Significa que os direitos humanos devem ser compreendidos como um todo unitário, como nós já vimos. Por quê? Porque a dignidade humana é una e indivisível. Não tem como você efetivar a dignidade humana por estágio, por um pouquinho aqui. Não, tem que ser um todo. Interdependência. Significa que os direitos humanos estão em constante diálogo, sempre se interrelacionando. Lembra do exemplo da educação e do habeas corpus. Indivisibilidade. Aqui puxa um pouco também da característica da unidade. Ou seja, todos os direitos humanos devem ser implementados e a doutrina ressalta isso independentemente de qualquer critério classificatório. Ou seja, você tem que implementar os sociais, os econômicos, os culturais, você tem que implementar os civis e os políticos no mesmo plano. Devem ser igualmente implementados. E aí, se a gente olhar no plano concreto, a gente vai ver que na prática, quais são os direitos que são privilegiados, que têm um maior grau de eficácia? Os civis e políticos, certo? Educação, saúde, são direitos que na prática são de baixa eficácia. Alguns autores, não querendo justificar, eles procuram explicar por que isso acontece. E se a gente souber as razões disso, a gente consegue mudar. Então, por que os direitos econômicos, sociais e culturais teriam um grau menor de eficácia? Lembra, não quero justificar, quero entender por que isso acontece. Por quê? O Estado já assimilou os direitos civis e políticos. Os direitos econômicos, sociais e culturais, eles são mais recentes. O Estado ainda não assimilou a sua proteção. Então, na verdade, há um estágio ainda para alcançar a sua proteção. Na prática, há o inacabamento das estruturas de proteção dos direitos sociais, econômicos e culturais. Em segundo lugar, não nego, eles falam, de fato, a implementação dos direitos econômicos, sociais e culturais é mais onerosa. Mas isso não é uma desculpa. Cabe ao Estado regulamentar o orçamento para dar satisfação a todos esses direitos. E, por fim, os direitos econômicos, sociais e culturais, eles são direitos que são mais facilmente implementáveis ou demandados por mecanismos de tutela coletiva, em detrimento da tutela individual.
E aqui no Brasil a gente não tem uma prática muito atuante de tutela coletiva. O processo coletivo é embrionário, né? Não temos um código de processo coletivo, não temos normas de processo coletivo num diploma específico, então fica difícil você efetivar esses direitos por causa dos próprios mecanismos processuais que não dão conta dessas exigências. Tá? Bom, vou deixar as próximas características para a nossa próxima aula. Vou encerrar por aqui. E aí a gente volta da característica da não exaustividade. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Então é isso. Obrigado, gente.